Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras e inspiradoras que se destacam em suas trajetórias pessoais e profissionais e em seus diferentes pontos de vista entre as gerações. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, graças ao apoio dos nossos patrocinadores: Regla, Una Idiomas, Vivere Oncologia, Ibiza Designer Imóveis Planejados, Macrosul Móveis, Doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética e Dentista Caroline Crema Estuani, aos quais a gente agradece muito. Hoje nós vamos conhecer duas gerações de mulheres que lidam com suas semelhanças e diferenças e que são símbolo de força, coragem, perseverança, ternura, delicadeza e afeto, e que merecem todo o nosso respeito e consideração. As minhas convidadas da noite de hoje são Joanita Cola, Sabrina Cola e Cássia Cola. Então vou receber agora minhas convidadas desta noite. O nosso estúdio hoje está repleto de beleza, de simpatia e de harmonia. Então muito boa noite, gurias. Sejam muito bem-vindas ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veri. Obrigada. Boa noite, Veri. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes. Muito felizes de estarmos aqui. Boa noite, Veri. É sempre uma honra a gente estar no programa, nesse programa que é um ícone, né, nessa questão de tratar de assuntos relacionados à mulher, e agora com essa das gerações, super importante, né, destacar isto. Então, uma satisfação estarmos aqui. E satisfação a minha, Jo, em te receber. A Jo, minha colega no programa Mulheres, né, Jo? Então a Jo já se sente à vontade, se sente em casa, né, Jo? Isso. E é um prazer enorme poder estar te entrevistando aqui junto com as suas belas filhas. Muito assim, obrigada. Acredito que sejam todo o teu orgulho, né? Não tem como não se orgulhar, com né, Jo? Com certeza. Belíssimas, Com né? certeza. Simpáticas. Obrigada. Então, meninas, já de início eu vou pedir para que vocês se auto-apresentem, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho das minhas convidadas dessa noite. Posso começar por você, Cássia? Claro. Então, boa noite, Veri. Como eu comentei antes, estamos muito felizes em estarmos aqui. Eu já participei dos programas da Conecta falando mais do meu lado profissional, né? Então, é um desafio diferente hoje estar com a minha mãe, a minha irmã, falando sobre um assunto ainda mais importante, né? Que é essa questão da família. Então, eu sou a Cássia, tenho 31 anos. Eu nasci em Nova Prata, morei em Nova Prata até os meus 17 anos. E nesse período, então, eu fui morar em Porto Alegre com a minha irmã para estudar, né? Fiquei lá por 9 anos. Sou fisioterapeuta. Hoje eu exerço uma profissão que eu amo muito, que é a fisioterapia na saúde da mulher. Então, que também está relacionado aqui com o tema do programa, né? Eu atendo exclusivamente mulheres em diversas fases da vida. Então, há 5 anos estou trabalhando aqui em Nova Prata. E não menos importante, né? Sou a irmã mais nova da Sabrina e a filha da Jo e do Rubens, com muito orgulho. Muito linda. Sabrina. Veri, então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz, como a Cá, como a mãe, de participar desse programa. Muito orgulhosa em mostrar um pouquinho da nossa família também, que nós temos muita alegria em fazer parte. É muito bom estar com minha família, meus amores aqui com vocês. Meu nome é Sabrina, eu sou arquiteta, também nascida em Nova Prata. Fui para Porto Alegre também, morei em Porto Alegre por 9 anos, fiz faculdade lá, morei com a Cá por bastante tempo lá também. Depois retornei a Nova Prata, passei um tempo e atualmente moro e exerço arquitetura em Gramado, que moro com o meu namorado lá também. E tenho muito orgulho em fazer parte da minha família. Minha mãe e minha irmã são meus exemplos e minha base, minha força, é nelas que eu me apoio em tudo, e estou muito feliz em trazer nossa história aqui para compartilhar com vocês. Muito bem. E Jo, então, como a Jo, a mãe dessas duas meninas maravilhosas. Obrigada, Veri. Então, eu sou a Jo, meu nome é Joanita, mas poucos me conhecem pelo nome, né? A maioria me conhece por Jo.
E eu até um tempo atrás não gostava muito nem de falar do meu nome. Hoje eu acho ele bem interessante, porque ele tem duas histórias importantes, tem o nome das minhas duas vós na junção, e também porque quando minha mãe estava me esperando, e naquela época não sabiam se era menino ou menina, não era como agora, né? Ela disse que se seria menina, eu teria o nome da pastora, ela muito religiosa, da Nossa Senhora de Caravaggio, que ela era devota. Então, eu sou pastora da Nossa Senhora de Caravaggio, tem o nome da pastora. Então, ele tem uma história legal e acabei gostando do meu nome também. Então, eu nasci num lugarzinho bem pitoresco, pequenininho, no interior de Vila Flores. Não fiquei muito tempo por lá, porque eu me mudei para cá ainda criança. Antes de vir para cá, eu fui morar 1 ano em Veranópolis. Então, naquele lugar onde eu nasci, eu morei pouco tempo, né, com minha família. E, enfim, saí para estudar. Na época, nós, né, Veri, eu acho que tu também foi teu caso, quando a gente é criança, a gente sempre quer ser professora, né? Graças a Deus, hoje eu sou professora. Mas depois, no andar do caminho ali, eu mudei um pouco, né? Quando cheguei na adolescência, já não queria ser professora, mas depois acabei sendo. E a verdade é que eu saí realmente para estudar de casa. Então, nasci numa família bem humilde, que isso foi me dando forças, né, pra gente superando, porque viver longe da família, embora eu morei com parentes, mas mesmo assim tu não estás na tua família, né? Hoje, então, eu sou professora e tenho essas 2 filhas maravilhosas, tenho uma família linda, construí uma família linda e moro em Nova Prata desde, acho que há mais de 40 anos, quase 50 anos que eu moro em Nova Prata. Eu tenho 57 anos, tenho orgulho em dizer que tenho 57 anos. Vivi muito bem, claro, momentos tristes, momentos felizes, momentos de glória, momentos de frustrações, mas tudo faz parte. E hoje sou muito feliz com minhas filhas, que são meu orgulho. E que bom podermos estar compartilhando isso, né, meninas? Isso a gente percebe, meninas, entre vocês, uma cumplicidade e um olhar de orgulho, né? Quando uma fala, as outras, assim, orgulhosas, ouvindo, e eu imagino, assim, o quanto vocês têm este carinho entre vocês, o quanto vocês se completam. Então, já indo nesta linha, eu vou pedir para que as meninas definam a mãe, a Jo. Quem é a Jo, meninas? Veri, na visão de vocês, quem é a mãe de vocês? Eu acho que agora tu falou uma palavra que é muito importante para nossa família, que é, para nós 3 principalmente, que é a cumplicidade. Nós somos as 3 muito unidas, assim, né? E muito parecidas em ideias. E ao mesmo tempo que a mãe é nossa mãe, né? Ela tem as ideias muito parecidas com a nossa, né? Ela é de uma geração anterior, uma geração diferente. Mas ela, bom, a gente conhece a Jo, vocês conhecem a Jo do programa. A mãe é muito jovial, ela tá sempre ligada em tudo, né? E eu acho que isso faz com que ela esteja muito próxima da gente na questão dos assuntos mesmo, assim, né? E das vivências. Eu acho que isso a gente troca muito. Então, essa questão da cumplicidade que tu falou agora, eu acho que é o que permeia a nossa relação, assim, sabe? Eu acho que é a palavra que mais a gente pode... Porque, bom, eu moro fora, né? Então é aquela coisa. Manda foto da roupa. Mãe, como é que tira a mancha tal? Mãe, a Cássia. Cássia, o que tu acha disso aqui? O uma dia troca todo. Diária. O dia todo. Eu acho que a gente não passa um dia sem se falar, né? Não. E tudo que a gente faz, a gente troca. A gente compartilha informações, compartilha ideias, pede opinião uma da outra. E eu acho que isso é uma coisa que para nós é muito importante. E quando a gente não tem isso, a gente sente muita falta, né? Então, acho que a cumplicidade é uma coisa muito importante na nossa família. E para descrever a mãe, para mim, pelo menos, né? Meu Deus, não tenho nem palavras. Para mim, a palavra, acho que mais define a mãe é força, assim, garra, sabe? Pra ir atrás do que ela quer, do que ela almeja, né? Ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, desde sair da casa dos pais lá no interior,
e buscar, que era uma coisa que não se fazia na época, sabe? Que na geração dela não era uma coisa que era normal, sabe? Hoje em dia a gente, vai morar em Porto Alegre, vai fazer faculdade, vai estudar fora, tudo bem, é uma coisa que é normal. Na época da mãe, na geração da mãe, não era uma coisa tradicional de acontecer. E ela sempre bateu muito o pé e foi, né, mãe, em busca do que ela queria, teimou para conseguir as coisas que ela queria. E com nós duas pequenas, fez magistério. Então é uma coisa que para mim, a palavra que vem na minha cabeça é força, garra, batalha, assim mesmo. Uma mulher batalhadora e muito forte. E em quem eu me espelho muito, assim, pra ser assim como eu sou. Que eu acho que eu sou um pouquinho assim também de batalhar muito pelas coisas, mas Eu ia comentar que elas herdaram isso. A Cá também, né? Veri, eu concordo plenamente. Até antes de virmos, eu até refleti um pouquinho, né, sobre essas questões que a gente poderia conversar e o que eu poderia falar. E é impressionante que eu tinha realmente pensado em falar exatamente o que a Sabrina falou. E a gente não se conversou. A gente não conversou, porque realmente é o que ela é, né? O ponto principal realmente é a questão da força, né? Eu acho que a mãe é um símbolo de força para nós duas e de muita persistência. Pela história muito bonita que ela tem de ter saído com 9 anos, foi, né, mãe? 9 anos de casa para trabalhar, né? Então hoje a gente pensa nas pessoas, né, que nós conhecemos com 9 anos. Ela saiu realmente para trabalhar porque ela queria morar sozinha, queria estudar, queria ir para uma cidade grande. Então realmente eu acho que isso é uma característica daquela época, mas que ela traz muito até hoje, porque depois, como a Sá comentou, com nós duas pequenas, ela fez magistério, depois ela fez graduação, fez pós-graduação, ela exerce lindamente a profissão dela, que é uma profissão que eu me orgulho muito, né, em dizer que eu tenho uma mãe professora, porque é uma das profissões mais nobres e importantes que existe. Então, assim, às vezes nós saímos juntas, ela encontra os alunos que já são grandes, né, e é muito legal. E além disso tudo, eu acho que a mãe é visível, que ela é uma pessoa muito dinâmica, né, então ela é uma pessoa muito ativa. Ela abraça muitas causas, ela dá conta de tudo. Então ela cuida muito bem da profissão dela, da família dela, da casa, dos projetos pessoais. Eu acho que ela consegue driblar tudo, ela é bem agitada, né? Então ela às vezes até exagera um pouquinho. Às vezes mas ela consegue realmente tomada, né? Mas é um orgulho para nós, assim, ter uma mãe tão dinâmica à frente do seu tempo, que faz tanta coisa, que se reinventa, né? E que tá linda ali, maravilhosa, né? Obrigada. Então eu acho que essa já falou muito bem o que eu também queria dizer. Eu acho que é bem por aí mesmo. Que lindo! Meu Deus, Nossa, cheguei a me Acho emocionar. que até aumentei minha altura agora. Meu Deus. Muito lindo, né, ouvir isso das filhas. Eu acho que quem é mãe sabe que o nosso melhor presente e maior presente, né, é ouvir esses elogios, essas qualidades e esse legado que está sendo deixado, né, para os filhos. Bom saber que elas pensam isso, né? Exatamente. E que bom saber que a gente, em meio, como elas falaram, em meio a tantas dificuldades, a gente ainda conseguiu criar família e criar família com qualidade, porque eu tenho muito orgulho das filhas que eu fiz, sabe? Claro que não é só a gente, né? Tem o pai, né, nisso, mas a gente quis... Eu disse esses tempos para ela que elas são melhores do que eu sonhei que elas fossem. Elas são muito melhores, as duas, sabe? Elas têm muitas qualidades que elas herdaram. Eu nem sabia ter essas qualidades, mas agora eu vejo que eu acho que elas herdaram um pouco de mim. Essa questão da força, essa questão da perseverança, de ir em busca das coisas, elas têm. Porque a Sabrina, por exemplo, quando acabou o ensino médio, ela tinha passado na faculdade aqui na região, mas ela queria tentar a federal. E na época, Porto Alegre, eu conhecia Porto Alegre, aquela cidade que tu ia para ir pro médico. E só ia pro hospital e voltava. Não sabia mais nada. Não tínhamos parentes, não tínhamos conhecidos em Porto Alegre. E eu nessa época fui resistente, não queria, mas o pai estava do lado dela e conseguiram me driblar. Enfim, ela foi praticamente sozinha a Porto Alegre, se matriculou, se procurou lugar para ficar. Então, assim, isso mostra... E ela tinha, na época, 16 para 17 anos.
né? Mostra a força ali, Então, a força da mãe, e né? ela foi, hoje eu digo graças a Deus que ela foi, porque daí ela conseguiu o objetivo dela e ainda arrastou a mana, que a gente achou que a nossa pequenininha não iria sair de casa, e aí nós nos surpreendemos que quase que ela não queria voltar mais, ela né? quis ficar Depois mais. a Sá queria voltar e eu não. Então, nesse quesito de força, de coragem, Determinação, elas, puxaram pra mãe. nossa, e elas são o meu orgulho, sabe? Porque, além disso, eu vejo nelas uma integridade, um caráter. Elas são assim, e não porque eu sou mãe. Se elas não fossem minhas filhas, eu falaria a mesma coisa. Porque isso perpassa. Com certeza. Isso a gente percebe nelas, porque elas têm um cuidado com as pessoas, elas têm um respeito, independente de religião, de credo, elas respeitam os outros. Isso eu acho lindo. Valores, Hoje né? em dia é lindo saber respeitar, e elas têm isso muito, muito forte nelas. E a coragem, a determinação. Hoje elas são duas profissionais que eu me orgulho muito. Então, a gente passou por muita coisa, como elas falaram, foram momentos bem difíceis. Elas nasceram num período difícil pra gente, né? Porque a gente não tinha as condições, não que hoje nós estejamos, mas não tínhamos na época as condições que temos hoje. Hoje seria bem diferente a criação. Mas em meio a todas as dificuldades, a gente criou elas com o essencial. Valores. E eu fiquei por muito tempo, e eu mencionei para elas, inclusive, que eu fiquei com um sentimento de culpa, porque me doía, às vezes eu queria dar e não tinha como dar. Mas hoje eu vejo que o que elas precisavam, O mais importante nós conseguimos vocês dar. deram. Com Nós certeza. conseguimos dar. E há não muito tempo, Veri, eu me surpreendi com uma das minhas filhas me dizendo que, graças a Deus, que nós não damos para elas quando elas eram pequenas supérfluos ou coisas que elas queriam e que graças a Deus não fizemos isso, porque hoje elas sabem, né? Hoje em dia a gente Que foi com a coisas. Sabrina mesmo, ela mesma me disse isso: mãe, que bom que vocês nos criaram nessa humildade e nessa simplicidade. a gente fica com essa coisa dos valores mesmo, sabe? Porque eu acho que essa questão do ter demais, né? Eu e a Ká, a gente sempre batalhou muito pelo que a gente tem, e a gente sempre comemorou muito o que a gente conseguiu. Então, como a gente não teve as coisas fácil, né? Claro, também não vamos reclamar, mas assim, nem tudo foi sempre muito fácil. Então a gente sempre ficou muito feliz, muito contente com o que a gente conseguia, tanto em questões materiais, quanto em questões de passar na faculdade, né, conseguir passar no concurso, fazer o mestrado. Todas as conquistas que a gente tinha sempre eram muito comemoradas na nossa família, com a mãe, com o pai também, principalmente, né? O pai sempre, nossa, muito, muito a nossa torcida, né? É uma torcida que, meu Deus do céu. Tanto a mãe como o pai, eles os são dois. muito coruja, assim, né? Muito, A muito. mãe até, a gente brinca, mãe, a gente já tem mais de 30 anos, né? Porque Menos, tem mãe, muita coisa que ela ainda quer cuidar, assim, Isso. detalhezinhos. E o pai também sempre muito... Também. Gurias, assim, ó, eu não tô nem falando, assim, só ouvindo essa trajetória linda, e não é por nada que vocês estão sendo homenageadas aqui no nosso programa hoje, que fala em gerações de mulheres fortes, independentes, batalhadoras e que se destacam na vida pessoal e profissional. Então, assim, ó, com toda certeza, Jo, você e seu marido deram o principal, que é o amor, a união, valores, que é a família, né? Por isso que vocês criaram meninas lindas ali, batalhadoras, que vão seguir o seu legado. Então, assim, ó, só tenho que parabenizar vocês, e isso é muito visível na sociedade, tá? Então, são coisas que vocês, mesmo eu perguntando aqui, isso quem tem contato com vocês, ou mesmo quem observa vocês de fora e que não tem o contato, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo já sabiam disso que vocês estão contando aqui. Então, assim, ó, parabéns, realmente é por aí, acreditamos, né, Ju? Somos professora, somos mães, e a gente sabe que o importante é família, é união, é valores. É isso que fica, isso, né? É isso que a gente tem que deixar. Mas eu vou pedir para a produção colocar algumas imagens para a gente ver um pouquinho da trajetória de vocês através de algumas fotos, e vocês podem comentar. Olha, para ver como era difícil ver ali a minha foto de bebê é esta, tá? Eu já tinha
ali a minha primeira Eucaristia, então já devia Na ter. época não tinha muito, né, acesso Eu a não fotógrafos, tenho, né, eu, eu não tenho fotografia anterior a esta, então mas eu não me conheço bebê. Eu começo por aí, para ver o quanto era difícil, né? E ali a minha mãe e meu pai, que infelizmente eu perdi eles há pouco tempo, e a noiva, né? Olha só, a Eu noiva casei já toda linda, estilosa aí, eu né, casei guria? das orquídeas. Eu casei em Olha, dos outubro, eu enfeites, ia dos dizer, babados, assim, em plena nada época de discreto. orquídeas, então tinha orquídea por tudo. Ali a Ai, minha Ju, filhota. Essa sou eu. Sabrina. A Sabrina, eu de Picmalhão, olha o cabelo da época, né? Isso foi em 89. Aqui é a Sabrina me segurando no colo. Olha, E essa que amor. foto até eu preciso comentar, Veri, que assim como a mãe falou que ela não tem muita foto bebê, eu vou contar essa história, tá, mãe? Eu também não tenho muita foto bebê com a mãe, ou a mãe grávida, como eu fui a segunda filha, né? Então essa é uma história bem engraçada, porque na minha infância eu comecei a desconfiar que eu era adotada. E eu tinha essa desconfiança, assim, era uma coisa muito forte. muito, porque é. a Sabrina tinha muita foto da mãe grávida, muita foto dela recém-nascida e eu não tinha. E a Cássia até, né, filha, ela nasceu loirinha. E a Sabrina era Eu era diferente, eu era bem diferente. E ela nasceu loirinha. E aí a vizinhança começou, é filha de fulano, sabe, brincando. Sim, sim. E ela começou a ouvir essas coisas e... E eu cheguei ao ponto de ir até o consultório da doutora Lia na época, né? Que é a doutora da mãe, pra perguntar, que era a Não doutora que tinha acredito. feito os partos, pra perguntar se eu era realmente E filha que da minha mãe. idade? Com E que eu idade era, tá? Você fez isso? Eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos. Mas imagina. Não, eu me que vida surpreendi cruel, com a né? doutora Lia me ligando, tô com a tua filha aqui. E ela foi sozinha lá perguntar. Sozinha, perguntar pra doutora se ela A dúvida, né, Veri? É, Pra te ver ali, ó, ali a gente já vê, né, um traço de personalidade Mas como forte é- dela, né? é, De ir atrás, E vou talvez descobrir. mães de segundo filho, Certo. como era o caso da Cássia, talvez tenham cometido a mesma coisa. Sim. Como a gente peca É, nisso, verdade. né, Veri? Não, eu realmente eu me também tô passei. dois. Aham. Na época também não se batia tanta... Não tinha essa coisa do digital. É que o primeiro E a não gente se- tem muitos É. cuidados e medos e tal. E o E eu segundo a acabei- gente já tem prática e vai. Eu acabei passando por toda É. a gestação sem registrar. É. Então era uma dúvida que ela tinha, mas era uma dúvida com consistência. Com certeza. Eu não tinha uma foto de grávida. E ainda eu era diferente, E aí, né? O cabelo. A vizinhança mexendo. E dizer hoje, pra hoje ter por alguma coisa coincidência errada. ou não, todo mundo comenta que eu sou muito parecida fisicamente É. com a mãe, né? Então É, eu acho que agora eu não tenho já tira a mais dúvida, Agora, né? E aí essa foto que mostraram antes é linda porque retrata muito também na nossa infância. A Sá sempre cuidou de mim, assim. Tem outras fotos também que a gente não trouxe, mas que ela me dá mamar, me dá mamadeira, né? É. Então é Ela um foi traço muito, forte. desde pequena, a Sabrina foi responsável. Ali ela já começou cuidando da mãe. Cuidar ali com as duas. Ali Nós somos três. nós, quando a piscina do Grêmio Pratense Não, era lá em antiga, cima ainda, aham. lembra? Aham, nós na Nossa piscina. infância foi muito na piscina. gente. Muito na piscina, Nós gente. lembramos Eu muito atravessava a desse- cidade, na época eu não tinha carro. E eu a pé? levava elas lá. Nós íamos a pé. Aham. E é longe, hein? Ali nós duas, a gente sempre tava com as roupinhas meio igual, né, mãe? Combinando. Combinando. Nossa. Tinha detalhes xadrez nas duas. Sempre assim. Sempre Os vestido laços, igual. ainda bem que vocês não trouxeram nenhuma com laços, porque elas me julgavam muito porque eu botava laço O laço, enorme. enfeitava Hoje as o laço bonecas. grande tá super moderno, mas na época, mãe, como nunca te prenderam? Olha o que tu fazia com a gente, eu logo me dizia. Enfeitava as bonequinhas. É. Ali. Ali Ali toda a a família. Ali Olha, foi elas estão com os laços, ó. Tira. uma festa de São João, isso a gente ia pro Aí na casa da avó. Arraial. Aí Ali. foi o meu debut. Momento inesquecível É, também, momento né? Dos 15 inesquecível. anos. Ali ali o debut o da meu. Cássia. Aí o pai isso. Rubão sempre presente, orgulhoso das mulheres. Imagina. Ali Tem é três minha- pra se é. orgulhar, né? Ali então é a minha graduação, né, em pedagogia, Também um momento que único, foi né? uma honra. Jô, E eu já que- tinha elas grandes, né, porque eu iniciei depois. A minha formatura, 2014, na URGS. Como as formaturas ali da Cássia, deve A ser, minha né? também, É. também em 2014, também na Também, URGS. nós nos formamos no mesmo ano. No mesmo nós- ano, é. nós juntas. Uhum. É, que é uma conquista da gente ali, formatura, Nossa, né? muito. É
pessoal, né? Não é uma conquista festa, pessoal. assim, eu sempre digo, os 15 anos são os pais praticamente que organizam e Isso. tal. Mas a formatura é uma conquista, conquista. mesmo da pessoa, Exato. né? E essa outra foto é bem especial também, porque depois que nós nos formamos, como nós nos formamos no mesmo ano, nós fomos juntas fazer uma viagem, né? Uma viagem bem especial, que a gente viajou por 5 países. Então que foi bacana. bem um momento bem marcante. Nossa. E a gente tá louca pra fazer a próxima, porque tá próxima. quase fechando 10 anos, né? É verdade. Então acho que também foi um. E só vocês duas. Só nós duas, nós sem duas. saber Momento falar lindo, inglês. Sem saber falar inglês, sem saber nada. Nós ficamos em albergues com. A gente passou um mês com uma mochila cada uma um mochila. Foi assim um mochilão. Aham. Foi uma Foi. experiência inesquecível. Inesquecível. Crescimento, né, Elias? Não Acho que adianta. foi a experiência mais importante, assim, da nossa vida, assim, até hoje. É. Foi espetacular. E corajosas também, ó. Puxaram É. pra mãe ali, Muito, né? muito Corajosas. corajosas. Sai com E mochilão elas- sem saber falar Não, inglês é. e vai. E o Vai. legal também é que elas organizaram essa viagem do início ao final, É. sem agência, sem nada. É, Compravam essa as passagens foi pela só- internet, compravam as passagens dentro da Europa em euros, daqui mesmo. É. Foram organizadas, mas elas duas que se fizeram. E a gente viajava lá dentro dos países de ônibus, de madrugada, a gente Era pegava os ônibus perrengue, mais... assim, era né, Veri? perrengue, Mas era valeu indiada, super a assim, pena. né? Mas a experiência, É, né? Eu foi digo que às vezes, sensacional. ó, Hoje em dia nós não mudaria nada, Nada, né? Não, com é, certeza. e um pouco de sofrimento faz com que a gente Com amadurece certeza. mais também, As bolhas né? nos pés que a gente tinha bastante. Caminhava Isso aí. bastante. Ali, então, continuamos com algumas fotos. Visitando essa a em Sabrina Gramado, Gramado. quando logo que eu me mudei. Aí cortou o cordão umbilical mais uma É, vez, uma né? vez. É. Aqui com os meninos. É o Marcos e o Marcos Naldo, e né? Naldo, nossos namorados. Que já são da família. Né? E Aqui é a essa- última viagem que nós fizemos juntas, que a gente gosta muito de É, a viajar gente viaja juntas. bastante Nós fomos pro juntas. Rio de Janeiro agora esse ano. Só elas duas também. Os meninos amor, juntos, né? Elias, É, olha que eles só. Foram, Ah, é dessa nessa- vez eles foram também. E aqui é no festival, né? que- Também eu iria comentar depois que é um gosto, né? Agora ali entre as mulheres da família, né? As três dançarinas. No mesmo grupo. As no três mesmo bailarinas. grupo. A Sabrina que abriu as portas, Pra né? mim- pra Vamos lá, mim é um- contem como começou tudo isso, esse namoro com a dança. Então, eu estou no bailado há 20 anos já, né? Entrei com 14 anos, né? E me criei dentro do bailado. O bailado é importantíssimo pra mim. Me fez ser a pessoa que eu sou hoje, uma das partes da minha vida muito importantes. E a Cássia, desde nova, sempre teve vontade também de dançar. Eu ensaiava e ela ficava ensaiando em casa também, junto comigo, fazia as coisas junto e tal, mas não entrou de fato. Na verdade, Veri, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, muito estudiosa. Então, quando eu Isso. estava na faculdade, Era assim, eu só- achava, no período de faculdade, eu achava que eu não podia me desprender a minha atenção, porque poderia me atrapalhar. Então, eu sempre tive realmente o sonho de entrar no bailado. Desde muito novinha, até acho que antes da Sabrina entrar, Antes. eu ensaiava em casa, eu adorava. Aí, com uns 13, 14 anos, eu toquei violão no bailadinho. Que eu também tocava violão e saxofone quando era criança. Então, eu toquei violão no bailadinho, só que aí eu não ganhei aquele gosto, sabe? Não foi muito pra frente. E aí, eu meio que desencantei. E aí, passaram muitos anos, 20 Muitos anos. E depois que eu voltei pra Nova Prata e no penúltimo festival presencial que teve, que foi em 2019, eu acho, eu tava com o meu afilhado, que é o Dudu, e ele disse, ai, Caio, eu queria tanto entrar. E eu olhei pra ele e disse, vamos. E ele disse, vamos. E aí eu entrei depois de muitos anos, né? Isso aí. E fui atrás da Mana. Nossa, pra mim foi uma alegria. E hoje me arrependo de não ter Não entrado ter antes, entrado. porque Mas eu acho que me tudo tem o seu apaixonei. tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E a é mãe certo. E a também, Jo? né? E eu, Jo, então, mais um eu talento ali descoberto, uma Nós dançarina. sempre fomos, toda a nossa família, a gente sempre foi muito ligada à cultura, à artes, à música, à dança. Sempre. Elas participavam de jazz, de balé, quando elas eram pequenas. A gente não tinha condições, mas dava jeito. Dava oportunidade. Dava jeito e dava. É isso aí. De orquestra, E ela, isso. de E o pai também muito, né, com as músicas, de Muito, cantar pra elas, o gosto musical delas, elas herdaram do Rubens. Porque ele fazia elas ninar com músicas de tipo Trem das 11, MPB, sabe? musical bem apurado. E elas hoje gostam muito de música popular brasileira, enfim, elas têm um bom gosto musical. E a questão da dança também, ela, né, foi surgindo. Nós sempre incentivamos, nós sempre ficamos
por trás, né, dando aquela força e tal. Mas eu sempre encantada. E a cada festival, a cada apresentação, eu pensava, eu também queria fazer isso. E aí surgiu o Bailado Maior, que não faz muito tempo. Mas quando surgiu era ali na época da pandemia. Aí eu não entrei logo que surgiu. E agora surgiu a oportunidade de eu entrar. E eu tô muito feliz. E nós estamos as três, né? Então, a gente, quando tem festival ou quando tem apresentações como essa ali que apareceu na foto, no Teatro São Pedro, a gente vai as três juntas. Então, é muito mágico, né? Muito legal dividir isso com a mãe, né, gurias? Eu imagino assim, já com a irmã já é alguma coisa, né? Mas tendo a mãe também no grupo, fazendo parte de algo que vocês amam. É muito É uma experiência incrível. E nessa, não dizer que não possa, né? Mas é muito gratificante. Tu conseguir, sabe, se expressar através da dança. Eu acho bárbaro. E eu acho, uma das coisas que eu acho mais interessantes, assim, nessa experiência delas estarem junto comigo agora nessa empreitada, né? É porque durante muitos anos elas só me escutavam contar, assim, as coisas, né? Sobre o festival, sobre os ensaios, sobre a rotina, sobre as coisas e tal. E hoje eu acho incrível elas poderem viver isso, sabe? E aí é interessante porque daí tudo que eu falava, elas estão passando pelas mesmas coisas e eu acho que é uma coisa muito legal. E essa troca que vocês estão colocando, que é até um comparativo que a gente faz aqui no programa, entre gerações, né? Que vocês colocaram desde o início que a Jo, ela está à frente do seu tempo, ela tem umas ideias que praticamente é uma irmã, né, gurias? Uma amiga, sim, uma nós irmã. temos uma relação de 3 irmãs. De 3 irmãs, parece. e é o que eu disse, assim, ó, quem não conhece vocês pessoalmente, que só visualiza, só vê vocês através de redes sociais, ou na rua, ou enfim, de outra forma, a gente percebe isso entre vocês. E essa troca é muito importante. E quando a gente fala aqui em 2 gerações, né, se me permitem, eu vou falar um assunto um pouco triste e difícil para vocês. A gente tem que falar de uma terceira geração. E a gente soube que há pouco tempo, né, Jo, você perdeu a sua mãe e as meninas perderam a avó. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui qual a lembrança mais bonita que vocês têm dessa geração anterior da avó, né? Que daí a gente conversa sobre 3 gerações. Qual a lembrança mais bonita, que legado a avó deixou? Vou começar com as meninas. Sim. Para as netas, no caso. Então, a avó, ela era uma figura muito forte também, assim como a mãe, né? De muita força. Também de ter tido uma vida difícil, de ter batalhado. E ela era uma mulher muito acolhedora com a sua família, assim. Ela é uma família muito grande, né? São muitos filhos, foram criados também com muita simplicidade. Mas ela sempre deixou a família muito unida, muito próxima, né? Isso a gente percebeu claramente na despedida dela, né? Que foi um momento, claro, muito triste, mas também a gente percebeu o quanto ela era importante, ela era o núcleo daquela família realmente, né? E ela era uma mulher que fazia muitas coisas na sociedade, ela trabalhava com ervas naturais, né? Ela fazia parte também, assim como a mãe, né? Fazia parte de vários movimentos ali mais voltados para a parte religiosa. Então, ela também foi uma mulher muito ativa. Então, eu acho que fica visível que isso vem vindo, né? Ao longo das gerações. Gente herdou. Eu acho que a gente tem também, além, óbvio, dessa parte muito importante que a Ká falou sobre a avó, e que é uma coisa muito importante, porque justamente nesse momento de despedida, a gente infelizmente não tinha tanto contato quanto a gente gostaria de ter, porque nós morávamos em cidades diferentes, e eu e a Ká também moramos muitos anos fora, então a gente acabava não tendo tanto contato quanto a gente gostaria. Mas dava pra ver, a família ali da avó, por parte de mãe, sempre foi muito unida e seguiu muito unida sempre, né, mãe? Sempre. E isso é muito força da avó, né? E do vô, claro, também. Mas que é uma união, assim, né? Que se manteve. Mas eu acho que também a gente vale lembrar de algumas lembranças, assim, que a gente tem. Que nós sempre moramos na cidade, digamos assim, né? Na metrópole. E eles moravam, na época, no sítio, né? Era um local mais rural. E nós íamos, quando a gente tava em férias, passar dias, semanas, né? Na casa do vô e da avó. E acho que pra cá também, mas pra mim era uma experiência, assim,
inesquecível, porque eu sempre fui apaixonada por animais, por fazenda, por sítio, por tudo que envolve esse tipo de coisa. Então, eu tenho muita memória desses dias que a gente criança passando lá, e a avó sempre ensinando pra gente, né, mãe, mostrando as coisas, ensinando a fazer figada, ensinando tirar leite, coisas assim, Nossa, sabe, que linda. nunca a gente vai esquecer. E são coisas que ficam na nossa memória, sabe, no nosso legado, e que a gente vai poder passar para as futuras gerações, que a gente pôde viver isso, né, que hoje em dia as coisas vão passando e não se vive mais exatamente as mesmas coisas que uma vez. Então é muito interessante que a gente possa ter, e muito feliz, né, que a gente possa ter passado por isso com a avó, e acho que é uma das tantas coisas que ela deixou para nós, memórias boas, né, mãe? Que lindo. Mas... Jô, Ai, falar da minha mãe é complicado, assim, porque como eu falei, eu saí pequena de casa, então eu não tive, sabe, todo aquele... E isso me fez, ao longo da vida, isso me fez bastante falta, né? E eu acompanhava, assim, mas quando eu era mais jovem, assim, era muito difícil, até para ir visitá-la era difícil, porque ela morava bem no interior, aí não tinha nem quase nem estrada, então era difícil o transporte, era difícil tudo, e eu tinha pouco contato mesmo. Mas depois as coisas foram melhorando, a gente começou, né, se visitar mais e tal, mas a mãe... a Sabrina falou uma coisa interessante. Esse amor pelos animais, elas herdaram da avó Maria. Porque a mãe, ela tanto que ela era franciscana, ela tinha um amor, assim, pelos animais, pelas plantas, hoje eu me dei conta, eu trabalho com produtos naturais, produtos terapêuticos. Eu acho que eu herdei da minha mãe ela essa falou, coisa das ervas. É verdade. Eu não tinha nem me dado quando ela conta. falou das ervas, eu digo, olha, a Jo faz a mesma coisa. Porque a minha mãe, ela, na comunidade, assim, ela era tipo uma parteira, tipo a que dava os remédios, fazia as coisas naturais pro pessoal de lá. Então, eu acho que eu herdei isso dela mesmo. Com certeza, E era uma pessoa muito doce, né, meninas? Muito humilde, mas aquela humildade, sabe? Saudades também. Deixou um legado lindo, né? Lindo. Com certeza. Então, meninas, nesse momento eu vou agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós. Então, eu agradeço a Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. O Festival de Malha Regla já começou. São malhas para toda a família a partir de R$ 29,99. Então, você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para daqui 60 dias. E eu agradeço a loja Regla, porque tudo que eu visto nos programas Mais Mulher, na Regla tem. Agradeço também a Una Idiomas, desbrave um novo mundo. A Una Idiomas, há mais de 10 anos, pensa em ajudar você a ver o mundo através do aprendizado. A Vivere Oncologia, cuidamos de pessoas, não de doenças, um cuidado que vai muito além do tratamento de câncer em si, pois para a Vivere o importante é a sua saúde como um todo. Agradecemos também a Ibiza Designer Imóveis Planejados, projetos e execução de imóveis sob medida, seu ambiente agradável, acolhedor e de acordo com a sua personalidade. Macrosul Móveis, unindo famílias e criando vínculos. Há 29 anos, entregando qualidade e confiança para o seu lar, feita com muito carinho e pensando em cada ambiente. Então a gente agradece a Ibiza e ao Macrosul Móveis, porque eles são os responsáveis aqui pelo cenário do programa Mais Mulher. Também a gente agradece a doutora Ana Cláudia Leal, que é médica e que realça sua beleza com naturalidade e elegância. Ela organiza seu plano de tratamento de forma eficiente e com resultados visíveis e duradouros. Autoestima com tratamentos inovadores e alta tecnologia para vocês. E agradeço também a doutora Caroline Crema Stuani, transformando e idealizando sorrisos. A Stuani Odontologia conta com um atendimento diferenciado, buscando atender a todos os pacientes em todas as especialidades odontológicas. Então, aos nossos patrocinadores, mais uma vez, muito obrigada por apoiarem o programa Mais Mulher. Então, continuando agora o nosso bate-papo com essas 3 mulheres super especiais, eu gostaria de saber alguns pontos de vista
entre as duas gerações, tá, meninas? Então, assim, como vocês definem amizade, Jo? Com as filhas? Não, amizade. Amizade no geral. No geral. Amizade é tudo. Eu sou uma pessoa que não posso ficar sozinha. Em nenhum momento. Eu tô sempre rodeada, graças a Deus, de amigos. E eu acho que a amizade é super importante. Em qualquer situação. Quando você tem amigos para contar, você se sente mais forte. Com certeza. Sabrina, amizade. Amizade, pra mim, é um dos pilares da vida da pessoa, assim. Eu acho que a gente tem que ter amigos... eu sempre digo que não precisa ter muitos amigos, mas tem que ter aqueles amigos de fé, assim, que a gente possa contar. Porque a gente... É o que a mãe disse, assim. A gente conta pra tudo, né? Assim como a família é um dos pilares. A gente tem que ter pessoas que a gente ama, que nos rodeiam, que nos façam mais fortes, né? Que nos acompanhem. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a amizade se permeia muito no respeito, na admiração, né? Então eu acho que são pessoas que nos fortalecem, que nos incentivam, né? E graças a Deus, eu e a Sabrina temos o mesmo grupo de amigas. Somos muito amigas, né? E somos muito amigas. Então eu acho que eu tenho também uma referência bem forte de amizade na minha vida. Muito bem. E meninas, eu vou fazer a pergunta para as três aqui. E qual é o maior desafio de ser mulher nos dias atuais? A gente sabe que muito a gente já conquistou, né? Sendo mulheres, temos todos um histórico ali, muito a gente já conquistou, mas também temos alguns pontos a conquistar. Então, como vocês colocariam essa questão? Qual o maior desafio de ser mulher nos dias atuais? Eu acho que é um assunto bem forte mesmo, porque assim, historicamente, socialmente, culturalmente, né, a gente já passou por muita coisa. Eu acho que nós já conquistamos muita coisa, mas eu acho que por toda essa trajetória histórica, cultural, nós temos com nós mesmas uma autocobrança muito forte. E eu sinto isso hoje, que eu tenho a minha casa, né, o meu trabalho, a minha família, enfim. E por vezes eu paro pra pensar como que a mãe deu conta de tudo, porque a gente se cobra muito, né? E eu ouço muito falar, eu ainda não sou mãe, mas eu ouço muito falar que nasce uma mãe, nasce a culpa. Então eu acho que mulher, apesar de nós sermos muito fortes e termos conquistado muita coisa, a gente tem essa coisa interna que vem de gerações e que é histórica, de querer realmente dar conta de tudo. E como a gente assumiu novos papéis hoje, profissionais, sociais, culturais, acaba se tornando um pouco pesado essa cobrança de dar conta de tudo, né? Então, eu tenho feito até um certo exercício comigo mesma de entender que eu não preciso, né, ser uma dona de casa perfeita, uma profissional perfeita o tempo todo, né? Que a gente tem também como baixar um pouquinho essa cobrança excessiva. E eu entendo como um grande desafio essa autocobrança, que também entendo que veio desse período tão difícil que foi para as mulheres, cultural, né? E como trabalho bastante também com a questão da mulher também voltada com questões mais íntimas, sexualidade e tudo mais, também eu convivo diariamente com esses tabus, né? E que também entendo que sejam coisas históricas, culturais, religiosas, que a gente ainda tem que ir quebrando agora ao longo dos tempos. Eu acho que já foi conquistado muita coisa, né, Viri? Graças a Deus. E vem se conquistando cada vez mais, mas eu acho que é uma desconstrução que a gente tem que ir fazendo cada dia a mais, porque justamente agora a Caio também tocou num ponto que é muito importante, que além da cobrança externa, a gente tem a nossa autocobrança, que é uma coisa que incomoda também bastante. Então é uma desconstrução que ao longo dos anos a gente vai ter que ir sempre trabalhando, porque sempre vai ter coisa para, né, o culturalmente que veio vindo foi muito forte, né, infelizmente. As mulheres passaram por momentos muito difíceis na história, então a gente tem muita luta ainda pela frente, mesmo que a gente já tenha conquistado muita coisa, graças a Deus. E só completando, porque elas, né, falaram muito bem. Só completando, eu acho que essa questão também da tecnológica, agora também veio para dar mais, né, para a gente se autocobrar ainda mais, porque tem toda essa questão da mídia, essa questão. Então esse é um desafio também, que não precisa, como a Cássia disse,
não precisa. Mas a gente internamente, a gente luta com isso também. Então, é outro desafio diariamente, né? É verdade. Muito bem colocada a questão, meninas. E gurias, hoje em dia a gente ouve falar muito sobre sororidade, que é uma mulher incentivar a outra que no passado recente não existia. Como vocês veem essa questão de sororidade? Eu acho que isso, nos dias atuais, é uma das coisas mais importantes, assim, porque complementando isso que a gente estava falando agora. É uma luta constante, dia a dia, a gente tem que estar sempre correndo atrás, e é uma superação que a gente tem que a gente tem que se auto-superar, é uma superação para nós mesmas, e é uma superação, querendo ou não, perante a sociedade, né? Justamente por causa dessa coisa cultural que veio, né? Então, a gente se unir e trazer essa força que a gente precisa. Porque se a gente não trazer essa força entre nós não vamos ter. Então, a gente se unir e conseguir essa força entre nós, eu acho que é importantíssimo, né? E eu vejo isso muito no empreendedorismo, porque nós 3 somos mulheres empreendedoras, né? Além de tudo, né? Algo muito comum. E eu acho que isso no empreendedorismo também é uma coisa muito importante, porque no mercado de trabalho ainda é difícil. Né, na minha área, em várias áreas também, é difícil para a mulher. E eu acho que no empreendedorismo, que atualmente a gente vê também na mídia e nas redes sociais, que isso está se criando com um pouco mais de força, porque as mulheres estão se apoiando e está criando-se uma rede, e a gente vê esse movimento. Eu acho que isso é uma coisa que traz muita força, que a gente tem mais vontade de ir atrás, de batalhar, e eu acho que essa palavra é uma palavra importantíssima. Verdade. No momento que já atual. não era muito atual, muito falada, muito executada na nossa geração, Na nossa geração. E hoje em dia é importantíssimo. Uma puxando a outra fica muito mais leve, muito mais fácil de ser conseguido. Eu acho que sororidade é a palavra-chave. Nós precisamos, porque ninguém é autossuficiente, né? Gurias, e falando em incentivar a outra, uma se orgulhar da outra, nós temos uma pessoa que é muito fã de vocês 3, que é muito fã, que deixou um recadinho aqui para vocês. Então vamos ouvir o recadinho de uma pessoa que ama essas 3 mulheres que estão aqui comigo. Meus amores, eu tinha que estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, que é para vocês, com certeza, e dizer que vocês são muito guerreiras. Tanto a mãe quanto as filhas são maravilhosas, são pessoas espetaculares, de um coração enorme, que eu amo muito e eu agradeço por fazer parte da família de vocês. Querida. Chinica. Então, ali a Roseli, né, mais conhecida como Tinica. A nossa Tinica. E faz parte da nossa vida, eu digo da nossa, porque da minha também, isso eu compartilho com vocês, Exatamente, da casa das 4 aqui, né? Querida, então, que obrigada. Todo o nosso suporte diário, Tini, né? Saudades. Eu tenho uma saudades da Tini Veri que tu nem sabe, porque agora eu morando longe, toda vez que eu encontro ela, eu digo, Tini, que saudades, Tini. E ela também tem sua vida, ela vive ali se lamentando ali, que da Sabrina, que mora longe, e realmente, assim, eu acredito que em outras oportunidades ela já deve ter falado para vocês, mas ela admira muito vocês. Ela é muito especial também, muito ela já faz parte com ela também, é verdade, parte da nossa então, família. Aproveitar para mandar um beijão, né, também. Obrigada, Tinica. Eu também admiro ela, né, e faz parte da minha vida, e agradeço a ela por tudo, né, que sem o suporte dela a gente não conseguiria, né, gurias? Com certeza. Estar do jeito que a gente está, né? Vivendo do jeito que a gente vive. E ela é toda autoastral, né? Nossa. Eu digo pra ela, traz luz, traz energia, não vem só limpar minha casa, vem trazer luz. Ela faz muito além, né? Ela faz muito serviço além. dela. Ela se envolve com a família. Já é da família. Lá em casa nós temos as nossas cadelinhas, ela ama nossas cadelinhas. Na minha casa não é diferente. Então ela faz parte da família. Verdade, também. faz parte da família, né? E falando em família, nós temos mais um recadinho ali de alguém da família que mandou para vocês. Então, produção, por favor. Sabrina, Cássia, que bom poder fazer parte deste momento especial. Falar de vocês não é difícil. 3 mulheres guerreiras, batalhadoras, trabalhadoras, super profissionais, cada uma no seu jeito, na sua individualidade,
mas que juntas empreendem, trabalham, evoluem e progridem. Jo, acredito que nem nos teus maiores sonhos lá de criança, quando tu saiu de casa para estudar, para fazer diferente, tu podia imaginar que a tua vida fosse ser tão gloriosa. Você soube aproveitar tudo que a vida te ofereceu e soube conquistar. Mérito teu, todo teu. Aproveita tudo de bom e tudo que tu conquistou, inclusive essas 2 filhas maravilhosas que tu tem. Eu tenho certeza que o pai e a mãe, de onde eles estão muito orgulhosos de ti e das gurias também. Desejo a vocês muito mais sucesso, conquistas, vitórias, muita saúde, muita paz. E eu estou aqui. Se um dia vocês precisarem, contem comigo. Beijo. Que querida, meu Amor, Deus. nossa, Mari, me emocionou. Beijo, Mari. Obrigada. Beijo, Mari. Gurias, e de todo o depoimento dela, muito forte. Eu estou aqui. Não, ela entenderam, né? a tia Maria é especial. Então, eu estou aqui. Nossa, está ela ali, está né, mesmo. suporte. Ela sempre Nossa, e ela está. foi muito forte agora, porque ela foi a que mais viveu esse período todo É. com a mãe e o pai. E ela foi uma guerreira mesmo. Tenho muito que agradecer. Obrigada, Mari. E ela fala ali... E é Jo, minha irmã Nenê. E a tua irmã mais conquista, nova. né? Ela é a irmã mais nova. Então, assim, com muito orgulho da conquista da pessoa que você se tornou. Então, assim, a gente Obrigada. sempre diz que receber elogios de quem a gente não conhece é fácil. É verdade. Mas receber elogios de uma pessoa que lhe conhece, e principalmente uma pessoa da sua família, é simplesmente genuíno, né? Ah, verdade. verdade mesmo. Querida, E temos foi mais muito especial. recadinhos por aí, Ai, meninas. Deus. Tem muita gente que gostaria de homenagear vocês, né? E a Que gente coisa boa. precisou selecionar alguns. Ai, Então, que coisa vamos lá, boa. produção, por favor. Bom, vou falar sobre a Cássia, então. Uma mulher muito especial, uma mulher da minha vida. Eu compartilho a minha vida há 17 anos. Uma mulher guerreira, forte, determinada. E que ajuda muita gente. E inclusive ajuda a mim todo dia. E é por isso que eu amo ela cada dia mais. Um beijo, te amo. Que lindo, né? Emocionada. Gente, obrigada. Eu vou dizer pra ele que sorte é a dele ter você, Cássia. Desde os meus 15 anos, velho. Olha 17 só, anos de namoro. Bastante duradouro, É, né? E bastante qual o tempo. segredo de uma relação tão duradoura assim? Olha, já me perguntaram várias vezes. Então. Eu acho que ele foi muito responsável pela nossa relação ter dado certo, porque ele é mais velho do que eu, assim. Eu comecei a namorar muito jovem. E ele sempre teve esse entendimento de que eu precisava fazer tudo o que eu quisesse, né? Então, ele sempre me deixou muito livre. Por exemplo, quando eu fui morar em Porto Alegre, ele apoiou muito. Teve uma época que eu queria, inclusive, morar no exterior e ele sempre apoiou muito, assim. Então, o que eu quis fazer de festas, viagens com amigas, ele sempre foi muito parceiro, assim, nesse sentido. E eu acho que isso foi criando uma cumplicidade cada vez maior entre nós, né? E o tempo passou muito rápido. Eu acho que como é uma relação muito prazerosa, muito gostosa, assim, não parece que passou 17 anos. Quando eu penso assim, meu Deus, né? Passou muito rápido. Hoje a gente mora junto, né? Agora, nesse momento, ele fica alguns dias em Nova Prata e outros em outra cidade. Então, teve muitos períodos que a gente morou junto, morou cada um numa cidade. Então, foi bem variada, assim, a nossa trajetória. Mas eu acho que hoje nós estamos mais próximo do nosso objetivo, assim, né? Nós temos nossa cadelinha, temos nossa casa. Então, é realmente uma relação muito bacana, muito respeitosa. Ele sempre me respeitou muito. E muito obrigada não esperava, ele não é muito de falar em público, não. Não sei como conseguiram. Aí uma prova de amor, né? Por essa eu não Mandar um esperava. recadinho. E Cássia, principalmente, ele respeita o teu espaço, né? Como mulher, né? Você colocou, ele sempre respeitou as minhas decisões e acredito que é por aí mesmo, né? Com certeza. Um dos segredos das relações, né? Com entre as certeza. pessoas. Mas temos outro recadinho Meu muito especial, Deus né? do Vamos céu. lá, então, produção.
Olá, tudo bem? Queria deixar meu depoimento aqui para Sabrina, no Arquivo Confidencial. Nós estamos juntos há quase 10 anos e é muito bom poder compartilhar minha vida junto com ela. Uma pessoa batalhadora, talentosíssima e muito para frente. E espero poder dividir minha vida inteira com ela. Já se passaram quase 10 anos e temos muito mais pela frente juntos. E ela é uma pessoa especial, assim como a família dela, Dona Jo, a Cássia também. São todas mulheres fortíssimas, batalhadoras e merecem todo o sucesso aí que estão tendo. E é isso aí, um beijo. Que amor, Naldinho, obrigada. Beijo, amor. Meus meninos. Que amor, que querido. Que lindo, né? E aí ele falou talentosa, né? E só que ele também, né? Ali uniu a música com a dança. É um casal artístico. Artes manuais, enfim, um casal artístico e também uma relação bastante duradoura, né, bastante, Sabrina? Bastante, graças a Deus. Muito a gente bem. tá sempre junto, sempre... Agora em outra fase, numa fase nova, né? Que estamos morando em outra cidade, dividindo a vida, compartilhando nossa parte profissional e tudo mais. Só nós dois, né, lá. Então tá bem bacana, nós estamos muito felizes. Muito bem. Então, vamos lá, continuamos com os depoimentos, né? O arquivo confidencial, né? Como eu disse, né? Que é uma forma que a gente encontra também, meninas, assim, além de conversar com vocês, de saber um pouquinho da trajetória de vocês pessoal, profissional, é uma forma de interagir com as pessoas que cercam vocês, que amam vocês, com certeza, né? Bem então, legal. é um arquivo confidencial. Vamos lá, produção, por favor. Bacana. Boa noite, amigos da Conecta Mais. Parabéns por esse programa excelente e principalmente por estarem conversando com minha querida família. O que eu tenho a dizer desta minha família é de que eu amo muito elas, eu vivo por elas e a minha vida não seria nada se não tivesse minha esposa e minhas filhas. A minha esposa, principalmente, a Jo, é uma pessoa guerreira, determinada, vai à luta sem medo e enfrenta todos os desafios. Saiu de uma família humilde e cresceu intelectualmente, moralmente. É uma pessoa que tem toda a minha admiração e é muito querida em toda a nossa sociedade. As minhas filhas, pai falar de filho é suspeito, mas eu adoro elas, eu amo infinitamente elas, um amor incondicional, elas são a alegria de minha vida. Eu espero que elas continuem sempre centradas no seu tempo, atualizadas, culturalmente, socialmente e profissionalmente. São pessoas insubstituíveis. Eu tenho honra de ser o pai delas e tenho muito amor por essas 3 mulheres queridas. Amo vocês, meus amores. Um beijo a todos. Obrigada, pai. Obrigada, que pai. amor. Como ele é bom Nossa, em manter segredo, ele é bom em hein? falar, né? Ele é bom em manter segredo. Foi uma surpresa. Obrigada, Todos, amor. né? Nossa, eu não Todos estava. os 3. Ontem eu falei pro Naldo. Eu disse, amor, tu vai aparecer no programa, eu mandei uma foto que tu aparece. Aham. Eu dizer, bem assim, ó. E falar ali do pai também, a gente sabe, né? A gente fala aqui muito no programa do papel da mulher, porque afinal somos mulheres e no nosso programa aqui, Mais Mulher, a gente só entrevista mulheres, né? Porque realmente a gente quer destacar esse papel feminino. Mas a gente sabe, né, Jo, Meu que Deus. o papel do marido, que o papel do companheiro, do pai ali é muito importante e também, eu, como né? fiz tudo na minha vida depois que elas nasceram, tudo profissionalmente, né? Porque como eu tive um período da minha vida que eu
eu queria ser jornalista quando eu era adolescente. Então, eu não fui fazer o magistério, eu tive um período um pouco rebelde ali, e eu não fui. Se eu tivesse ido fazer o magistério, eu teria, né, quando elas nasceram, eu estaria um pouco, acredito que mais tranquila. Mas eu comecei a estudar depois do nascimento da Cássia, inclusive, né? E ele foi muito parceiro, porque daí eu trabalhava durante o dia, primeiro o magistério, depois eu tive a faculdade e eu estudava à noite. Então ele foi essencial com elas, né? Quando eu saía para estudar à noite, elas ficavam com o pai. Então tem sim, e elas herdaram muito do pai. Muito, elas herdaram muito. O Rubens é uma pessoa, né? O pai é uma pessoa culta, uma pessoa pra frente também. Ele sempre nos incentivou muito, assim, na parte artística, cultural, profissional, na parte da música, na parte... Eu acho que a gente... muito da gente, assim, dessa parte mais aberta que a gente tem pra ver artística, veio dele, né? Porque desde bebês nesse contato. Eu acho que é uma coisa que pra nós foi muito importante na nossa vida, então... E tanto eu quanto o Rubens, a gente sempre incentivou, mas nunca foi assim taxativo com elas, tem que ser isso. Não, a gente sempre incentivou, mas elas buscaram... Davam uma oportunidade para elas. O que foi melhor para elas, tanto na profissão como com os namorados. A gente sempre orientou, conversou muito, porque eu acho que tem que ser na base do diálogo, né? Mas elas sempre tiveram essa liberdade de escolha, e eu acho isso bastante importante na criação dos filhos, porque eles realmente têm que ser o que eles querem ser, para que sejam felizes. Pessoas do bem, né? Exatamente, felizes. E como isso influencia, né? Tanto que a importância disso tudo, é difícil da gente colocar, é difícil da gente medir a importância da educação, tanto dos pais, né, quanto dos professores, como a gente consegue influenciar os nossos filhos, os nossos alunos, né? Através de um incentivo e tal. E, gurias, vocês colocaram que eles mantiveram um segredo disso tudo, né? Deus. Mas a gente precisa agradecer uma pessoa que foi fundamental nesse trabalho todo, né? Que conseguiu todos esses vídeos para nós, né? Que fez os primeiros contatos ali, que foi a Tinica. Eu não acredito. Então foi a Tinica que entrou em contato, né? Mas eu digo que ela é uma luz. Mas a Tinica que conseguiu todos os contatos, que conseguiu os vídeos para me passar, pra gente poder homenagear vocês na noite de hoje. Obrigada, Tinica. Adoramos, foi uma surpresa mesmo. E gurias, assim, a gente já tá chegando, infelizmente, ao finalzinho do nosso programa. E já na finaleira, eu gostaria que vocês, então, rapidamente colocassem qual o legado que vocês gostariam de deixar. Vou começar pela Jo. A Jo praticamente já deixou, mas vamos lá, vamos ouvir mais um pouquinho. Eu acho, o legado, a gente hoje em dia, tanto na criação dos filhos, como na sociedade, como, né, eu acho que tu tens que ser tu, íntegra, transparente, verdadeira. E o legado que a gente deixa é esse. E a força, ela vem naturalmente, a gente se dispondo, enfim, a fazer o bem, e a gente passa isso. E para os filhos, para as minhas filhas, eu acredito que eu deixei o melhor que eu podia em mim, porque hoje elas são o espelho da coisa mais linda. Eu tenho muito orgulho delas. Elas são profissionais super competentes, éticas. Isso é muito bacana, muito importante. Elas são filhas corajosas. Eu tenho certeza que elas vão saber lidar, porque nessa trajetória difícil também, com o que elas foram crescendo, elas foram criando força até para as frustrações. Então, hoje em dia, eu estou tranquila, porque eu acho que elas vão conseguir, que sempre aparecem obstáculos na vida da gente, né, Veri? Eu acho que elas vão conseguir solucionar ou enfrentar isto. Tenho muito orgulho, eu amo vocês demais. Que amor. Demais. E
o que eu consegui deixar para vocês, eu deixei da melhor forma. Com certeza, vamos. E meninas, vocês ainda são bastante jovens, né? Estão construindo família. E qual o legado? Como vocês gostariam de ser lembradas? Eu acho que a gente aprendeu muito com os nossos pais e eu espero que a gente possa ser um pouquinho, assim, do que eles foram para nós, né? Isso que a mãe falou sobre a liberdade de escolha, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente, tanto eu quanto a Ká, a gente sempre teve muita liberdade para qualquer coisa que a gente quis fazer e a gente pôde escolher. Então isso eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente passar para os nossos filhos, para as nossas famílias, para quem a gente for ter, enfim, relacionamento, né, qualquer. Eu acho que se eu for um pouquinho do que meus pais foram pra mim tá... E é isso aí, a força, o companheirismo, essa fidelidade, a união da família, né? Nunca deixar morrer essa coisa que a gente tem, que a gente criou. É isso, eu acho. Eu também concordo e acho que essa questão de ir em busca, né, de ser guerreira, de lutar, de vencer barreiras, que é algo que vem, como a gente já conversou ao longo do programa, transpassando gerações da nossa família. Então, com certeza é algo que eu me sentirei muito orgulhosa se também conseguir seguir, né, nessa trajetória. E estar presente em tudo aquilo que a gente se propõe, que também é algo que a mãe sempre nos mostrou, né, dar o nosso melhor, nos dedicarmos, conquistarmos as coisas com as nossas próprias pernas, né? Não seguir padrões sociais somente porque tem que ser seguidos, então ir de encontro com nossos próprios princípios, objetivos, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, que lindo, gurias. É bem isso que a Cássia falou. E elas têm esse senso crítico, elas construíram, né? Elas têm essa visão, que isso que a Cássia falou agora né? Eu acho que vem a fechar. E o legado é esse mesmo. E essa coragem, eu acho que toda pessoa precisa, né? Com certeza, né? Que as coisas nunca foram fáceis e não são pra ninguém. Pra ninguém, né? Pra ninguém. Mas a gente temos... não pode desistir. Exatamente. É esse o legado. Em todos os momentos de dificuldade, eu sempre criei mais força e fui em busca. E é isso que eu digo pra elas também. Não desistam fácil. Coisa boa, a gente tem garra e a gente tem mesmo. Tem mesmo. E Jo, você já falou ali com muito orgulho das suas filhas e de toda essa garra e de todo esse legado que você está deixando, mas o teu lado profissional também é um lado que chama bastante atenção, né? Eu sei que você é uma excelente profissional e você trabalha na APAE, né, com as crianças especiais, e também ali eu sei que você se dedica de corpo e alma, né? Ali também você faz um trabalho diferenciado, é uma professora de destaque. Me fala um pouquinho desse teu trabalho na APAE. Nossa, Veri, por toda a trajetória minha no magistério, como professora, sempre foi importante. Eu, como você, assim, nós estivemos à frente de escolas por tempo, em direções e coisas, e também foi muito importante. A gente cresce muito, aprende muito, se doa bastante, mas isso é o que faz a gente ser melhor. Agora, eu digo que veio para coroar, né? Porque eu já estou num momento quase final da minha carreira, né? Eu, inclusive, já me aposentei num turno, mas a questão da educação especial, eu nem sabia ter esse dom. E eu estou muito realizada porque me fez mudar enquanto pessoa para melhor. Porque ali a gente tem N situações. E tu poder e conseguir conviver com aquilo e poder compartilhar e ajudar e se doar, porque ali você tem que ser doação, né? Então isso está fazendo bem para mim. E eu tô amando trabalhar na APAE. Eu digo para as meninas também, eu acho que eu precisava realmente ter caído na APAE, sabe? Porque era o que faltava para minha carreira. Eu tô simplesmente apaixonada, como eu digo, porque ali eles são tudo de bom. Coisa boa, e Jo. Tudo de bom. E eu acho que você nem imagina a importância que você tem dentro da Nossa, APAE. um Então, trabalho produção, lindíssimo. por favor. Ai, eu não Temos as acredito. colegas da APAE que te deixaram um recadinho. Não acredito. Bom, falar da nossa colega Jo é falar de uma pessoa sensual, estilosa,
carismática, criativa e que topa qualquer coisa. Aquela legítima parceira, até mesmo para um simples cafezinho na saída da escola. Te adoro, amiga. Falar da Jo é falar de uma mulher incrível, de alma boa, cheia de luz. Uma mulher que batalha, que compartilha, que conquista. Tu é incrível, Jo. Um abração. A nossa colega é uma pessoa que sabe se reinventar, sabe o que é o significado da palavra resiliência. Inventa, cria, recria e transforma o ambiente onde ela está, um ambiente agradável, de luz e de alegria. Um super abraço. Vou falar um pouquinho então da minha amiga e parceira Jo. Dizer que ela é uma pessoa muito especial, ela é uma pessoa que tem muitas qualidades e habilidades, ela é extrovertida, feliz e nos ambientes onde ela trabalha e está, sempre ficam muito alegres com a presença dela. E ela gosta de tudo, gosta de viajar, de ir para jantares, ela é uma parceirona. Há muito tempo que eu conheço a professora Jo e falar dela é falar de alegria, amor, competência e muito trabalho. A Jo, mãe, mulher e uma grande parceira para todas as horas, para todos os dias. Um beijão e um grande abraço. Jo, nesses 38 anos que nós nos conhecemos, eu te defino como uma mulher guerreira, batalhadora, e a tua maior qualidade é que, acima de qualquer coisa, seja um momento ruim ou bom, você está sempre com esse sorriso no rosto e de alto astral. A Jo é uma ótima colega de trabalho, é muito bom ter ela aqui com nós. A Jo é extremamente espontânea e divertida. A Jo é muito criativa e alegre. Ai, linda! Que legal! Obrigada, que amados, mas... Jo, e não parou por aí as homenagens. As suas colegas da PAI lhe mandaram uma flor em agradecimento à sua amizade e tudo aquilo que você representa. Elas são especiais demais. Obrigada, meninas. Adoro trabalhar ali, adoro a companhia de vocês e serei parceirona pra sempre. Contem comigo. Então, muito linda a definição, né, Jo? Emocionante. E realmente... Elas são especiais. Tudo que elas falaram. E olha, são um ombro amigo, porque a gente passa por momentos difíceis e elas sabem, elas foram essenciais em muitos momentos. Muito Obrigada, meninas. Então, meninas, chegamos ao final de mais um programa Mais Mulher. Muito emocionante, como sempre. Porque realmente a gente aqui conversa assim de coração aberto e é isso mesmo que a gente quer passar para as pessoas, né? Que a família, a união, o companheirismo, a cumplicidade, os valores é o que importa. Então assim, parabéns por serem essas mulheres inspiradoras, que a história de vocês possa inspirar muitas outras mulheres a se destacarem e que o que importa realmente é o amor. Jo, parabéns pelas filhas maravilhosas que você tem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, meninas? Foi um momento bem especial, a gente se sentiu, eu pelo menos, muito à vontade para poder compartilhar um pouco da nossa história e deixar esse legado, enfim, e dizer que sim, é possível. Olha aqui que lindas filhas eu tenho, criadas em meio à dificuldade e se tornaram umas pessoas super, super competentes, lindas, carinhosas, corajosas. Então, é possível sim. Veri, muito obrigada. Obrigada, pessoal da Conecta. Foi realmente muito gostoso esse papo, essa noite aqui com nós, que a gente compartilhou um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho da nossa história. É muito legal conversar sobre a gente, né? E, como a mãe disse, a gente se sentiu muito à vontade. E é muito orgulho falar sobre essas mulheres, falar sobre a nossa vida e sobre a mãe, sobre a mana que a gente tá. Somos muito orgulhosas de quem a gente se tornou, de quem somos, da nossa família, do nosso legado, enfim, né, do que a gente está construindo. Obrigada, Veri, por oportunizar a gente poder conversar sobre isso.
Veri, também agradeço. Foi muito agradável, como as meninas comentaram, né? Muito, muito confortável e muito orgulho em estar aqui com a minha mãe, com a minha irmã, que eu amo muito. Então, agradeço a vocês também por, junto comigo, né, construírem essa história e podermos passar para as outras pessoas. E agradeço especialmente às pessoas que mandaram um recadinho que eu não esperava. Fiquei muito feliz, me senti muito homenageada, acho que as meninas também. Muito obrigada. Eu realmente não imaginava. Não, nem. Então, tô me sentindo assim maravilhosa. Muito amada. Muito amada. Atingimos o nosso objetivo, né, Dudinha? Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês aqui no nosso programa. E a gente agradece também a todos que estiveram nos acompanhando até aqui, desejando uma ótima noite e um ótimo final de semana, restinho de semana, né? Também agradecemos mais uma vez os nossos patrocinadores, a Regla, a Unidiomas, a Vivere Oncologia, a Ibiza Designer e Móveis Planejados, a Macrosul Móveis, a doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética, e a dentista Caroline Crema Estuani. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa inédito do Mais Mulher. Boa noite a todos.